Nós vivemos em uma geração em que o tempo é agora. É o imediatismo. Se a internet demora 5 segundos ou talvez até menos para abrir alguma página ou abrir algum aplicativo, já é motivo das pessoas ficarem impacientes. Querem umas respostas rápidas, resultados rápidos, crescimentos rápidos, retornos rápidos, mas deixa eu te falar, Deus trabalha diferente. Um bom dia com o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Bom dia, Pastor Mauro. É um prazer nós estarmos aqui, agradecidos a Deus, ao Pastor Mauro, pela confiança que quando ele está do lado de cá, muitos anos, trazendo o ensinamento diário para nós, o pão nosso de cada dia, através desta mensagem, ou então através, do outro lado que também está nos acompanhando, Graças a Deus por isso. Amados irmãos, nós vamos ouvir este precioso e amados irmãos cantando, esses hinos maravilhosos aqui em momentos no Tabernáculo da Fé em Anápolis, e depois nós vamos estar voltando e lendo as Sagradas Escrituras. Eu me entrego na presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim. O vendaval diante dele se acalmou, ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração. Quem nele confiar, a paz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Minha esperança está no Senhor,
A nossa meditação está em Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1, em que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Hoje, um dos maiores desafios do cristão hoje, é claro, não é apenas fugir do pecado, mas é aprender a esperar. Não ser levado pelo Espírito, pela influência que está batizando, que está pairando sobre o mundo hoje, que é a agitação, que é justamente a impaciência. E isso está produzindo muitas precipitações, muitos frutos imaturos, né? Então, desde cedo, é necessário esperar dar o tempo de se fazer uma faculdade, um curso técnico, né? Aprender uma profissão, esperar para a obtenção de um emprego, né? Ou um empreendimento se consolidar, né? Está fazendo ali um empreendimento, está sendo um empreendedor, está investindo. Aguardar, esperar essa consolidação, né? Esperar o casamento, né? O jovem às vezes fica tão ansioso, né? A moça, o rapaz, ainda na fase da adolescência, tão ansioso para querer namorar e tudo mais. Aguarde, espere o seu tempo. O próprio Salomão, ele chegou a dizer em Provérbios: uma palavra dita a seu tempo, quão boa ela é. Então, esperar até mesmo a resposta de uma oração. Nós temos acompanhado esse estudo que o pastor Mauro tem feito, de Daniel, e falando sobre a oração em que Daniel havia feito, né? Por 3 semanas, e o Gabriel teve que pedir ajuda a Miguel para poder levar essa resposta da oração a Daniel, né? Desde o momento que Daniel começou a orar, Deus já tinha começado a ouvir, mas Daniel precisava da resposta de Deus e ele teve que esperar para receber uma alta médica, né, para quem está hospitalizado, internado, esperar uma mudança espiritual, uma transformação, esperar o chamado de Deus na vida, né? Há uma linguagem muito comum, né, que é conhecida, né, que o tempo é que cura o queijo. Então, tem coisas que não tem o que se fazer a não ser esperar. Uma gestante, ela não tem como antecipar, acelerar os dias, né, da sua gestação. Ela não tem como acelerar. A ciência moderna de hoje não consegue fazer isso. Por quê? Porque já é uma lei de Deus. É o programa de Deus para que possa aguardar o período certo. E cada semana em que o bebê está no ventre, que está passando, cada semana é um tipo de formação, em que há a criação ali, a formação, e depois o amadurecimento, né? E assim por diante. O erro não está em ter o desejo de querer ser melhor, de ter o melhor, mas é querer colher o fruto antes da semente germinar no subsolo, escuro ainda da paciência, né? Vai lá, plantou a semente e amanhã já está pensando: nossa, será que germinou ou não? A semana que vem, nossa, será que vai dar fruto mesmo ou não? Se todos os dias a pessoa for lá desterrar a semente plantada, jamais ela vai germinar, ela vai produzir. Jamais. Então tem que ter o quê? A paciência de esperar, né? Então muitas das vezes, enquanto esperamos, surge o quê? O tédio. Porque o tédio, a ansiedade e a comparação com as outras pessoas. E se tem já comprovadamente uma das maiores deficiências de saber lidar, da geração atual, de saber lidar, é com o tédio. Porque hoje as pessoas, elas costumam esperar, mas estando conectadas. E não apenas ficar no vazio, de que pensando na vida,
pensando como que se deve ser as coisas, né? Saber aguardar. Por isso que muitos, quando vai se fazer uma prova, vou até mesmo estar citando em um público jovem, né? Quando vai fazer uma prova do Enem, né, ou prestar algum tipo de concurso, em que se depara diante daquela situação de que por 2 horas, 3 horas, depende do tempo de prova, né? Já aconteceu comigo de fazer prova de 5 horas, né? 2 provas de 5 horas no mesmo dia, sendo 10 horas no dia, né? Bem exaustivo. Então, quer dizer, ali a pessoa precisa ter o autocontrole, né? O autocontrole da sua pressão, o autocontrole dos seus pensamentos, o autocontrole da sua ansiedade, o autocontrole do tédio. Então, isso ele faz parte. E o esperar, ele tem a ver com isso, né? Então, ninguém é prejudicado ou ninguém vai sentir falta de que eu estou esperando, mas eu não tenho nada para fazer. Não, ele está sabendo lidar com aquelas adversidades. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. O que chama atenção nesse versículo, irmãos, porque parece ser contraditório, né? O mesmo versículo fala assim, se tardar, não tardará. Ou seja, na verdade significa que, ainda que aos nossos olhos parece ser demorado, parece tardar, mas para Deus nunca existe atraso. Nunca existe um pequeno atrasinho, não, para Deus não existe isso, né? Ou seja, Abraão esperou, creu, esperou, José esperou, Davi esperou, Moisés esperou, até Jesus esperou os 33 anos para iniciar seu ministério terreno aqui na terra. Ele teve que esperar, para nenhum deles chegou antes da hora e nem depois, né? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia fala que o Senhor não retarda sua promessa, ainda que para alguns a tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham e arrepender-se. Então Deus não vai retardar sua promessa porque alguém está sentindo que está muito tardia. Não. Por isso que é aquela frase que diz, Deus tarda, mas não falha. Ela está equivocada, ela é uma frase errada, ela é uma frase que ela confronta 2 Pedro 3,9. Deus tarda, mas não fala? Não, aqui fala, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Então ele não tarda e ele não falha. Deus escreve certos por linhas certas e da maneira certa. Ele não escreve certo em linhas tortas. Deus escreve certo, da maneira certa, correto. Deus, ele conhece o fim desde o começo. Então, ele sabe o momento exato de operar. Muitas pensam assim, quando Deus me abrir uma porta, uma oportunidade, eu vou me preparar, né? Mas a atuação, né, deve ser o quê? O contrário, é preparar-se enquanto a porta não se abriu. Isso se fala de oportunidades, né? Tem que se estar preparado. Nos estudos, estuda, mesmo sem enxergar ainda, eu não vou fazer nenhum curso aqui, nenhuma formação, porque ainda eu não sei ainda o que eu vou estar fazendo. Faça alguma coisa, né? E no meio do caminho ali vai estar enxergando aquilo, né? No trabalho, seja positivo, prestativo, mesmo que uma função simples. Não, eu não vou ainda me dar o meu melhor aqui, porque eu ainda não tenho uma função, um cargo de chefia, mas quando eu receber um aumento pelo que faço, aí eu vou demonstrar mais proatividade, mais prestatividade. Não é dessa forma, né? Você recebe pelo que você apresenta, pelo que você produz, e não pelo que vai produzir, né? Então, na igreja, sirva, mesmo que ninguém esteja vendo, entendeu? Não precisa receber holofote, né? Não precisa de projeção, né? Ninguém está buscando projeção, né? Então sirva, adore, né, ao Senhor. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus diz que quem é fiel no mínimo
também é fiel no muito, né? Então, o tempo de espera nunca é um tempo perdido, tá, moça? Não se precipite, não, na sua decisão, não. Porque um tempo de espera não é um tempo perdido. Viu, rapaz? Não precisa buscar lá fora, não. Não precisa lá, não. Porventura, não há moças, né, em Israel para que Sansão buscasse lá fora? O que Sansão tinha que buscar Dalila lá fora? Não tinha moças em Israel? Né? Não tem moças aqui dentro também? Para que buscar lá fora, né? Esse tempo de espera não é um tempo perdido. É um tempo de treinamento, de capacitação, de preparação, para que quando o novo chegar, você esteja pronto e qualificado. Você esteja pronta e qualificada. Aí você sabe dar o valor. Por quê? Porque você esperou. Você esperou. Como que seria o sentimento de uma mãe para com o filho se ela não carregasse no seu ventre por 9 meses? Se ela não tivesse o momento pós-parto ali de acalentar seu recém-nascido, de dar de mamar, de dar os cuidados, como que seria o sentimento, né? Já pensou se fosse tudo atropelado, né? Será que criaria algum sentimento tão enraizado, tão aprofundado assim? Então, hoje existe um problema muito comum, né? Toda vez que sobra-se ali, seja uns 5, 10 minutos, né? As pessoas acabam que vai para mídia social, né? A mente acaba que não ficando em silêncio, né? Em nenhum momento, a mente acaba que sendo agitada o tempo todo, né? A mente acaba que sendo ocupada o tempo todo, exercitada o tempo todo. Por isso que as pessoas estão chegando cada dia mais cedo, mais jovem, está vivenciando uma estafa muito grande, né? Já é dito pela ciência que uma criança com 6 anos de idade, ela detém muito mais informações na sua mente do que os imperadores do tempo de Roma, pelo excesso de telas que elas carregam, né? Pelo excesso de informações que ela carrega. Então, a mente, ela não vai distinguir se aquilo é lixo ou não, ela vai armazenar, ela vai coletar da mesma forma. Por quê? Porque é aquilo que está sendo nutrido a ela, é aquilo que está sendo apresentado para ela, ela vai estar absorvendo. Então, não se tenha um trabalho depois de ter que limpar sua mente, sendo que você tem a opção de não sujar. O pastor Joaquim Gonçalves havia dito, né, uma frase muito interessante, né, de que é melhor não sujar do que limpar. Então não suja a sua mente, né, para depois ter que ficar limpando. Então já sabendo que vai ter que limpar, então não suje ela, né. Então todas as vezes as pessoas acabam que não ficando em silêncio, né, e a nossa mente acaba que não ficando em silêncio, ela sempre está não acaba que apreciando as coisas que estão em volta, né? Não dá tempo para um repouso da mente, mas sabia que Deus fala frequentemente em silêncio também, né? A resposta de Deus para você talvez está no silêncio que você ainda não faz, né? É nesse silêncio que não faz que a resposta de Deus está ali. Então, precisamos sim ficar em silêncio. Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 13, ele ficou no silêncio, e quando ele estava em silêncio, quando o ambiente estava em silêncio, a natureza estava em silêncio, que ele pôde ouvir a voz mansa e delicada de Deus, né? Então, isso acontece também conosco, né? Às vezes, Deus permite em que nada está acontecendo, porque está trabalhando dentro de nós. O fato de não haver ruídos externos não quer dizer que Deus não está trabalhando internamente conosco, né? Nem todo tempo parado é tempo desperdiçado. Às vezes é Deus que está moldando o nosso interior, né, nos fazendo refletir e achar as respostas que buscamos e que elas, na verdade, estão dentro de nós, né? Deus permite com que cheguemos momentos de silêncio para que a gente possa fazer
um exame introspectivo, para que a gente possa fazer o momento da reflexão. Faz quanto tempo que você não reflete? Faz quanto tempo que você não para observar as coisas ao seu redor? Quem era você antes? Davi, ele chegou a esse momento, por isso que ele carregava a semente de gratidão no coração dele. Ele disse: o Senhor me tirou de trás dos curral das ovelhas. Deus me deu um trono, me deu um palácio, me deu um exército, me deu coroa. E quem era eu antes? Então, obrigado, Senhor, por isso. E muitas das vezes nós precisamos realmente, é isso aí, é chegar a esse momento de estarmos ali mais em silêncio para que possamos ouvir a voz que está dentro de nós. Voltar a ouvir o que Deus já falou a nosso respeito. Então nós somos ensinados repetidas vezes que um dos maiores erros do ser humano é tentar agir antes do tempo de Deus. O profeta disse: tempo é com o homem, eternidade é com Deus. Então, na mensagem Poder de Transformação, o parágrafo 53, o profeta disse: nós é o que somos os apressados, né? Apressados, agitados, para todo lado. O profeta diz: nós somos os apressados. Deus nunca está com pressa. Ele simplesmente diz e acontecerá. Porque quando ele diz alguma coisa, tende a acontecer. Simplesmente vai acontecer. Ele deixa que aconteça em seu devido tempo. Então, aqui nós encontramos, observe bem. Primeiro, Deus não está com pressa, né? Então, se Deus disse, sim, então vai acontecer. Quando vai acontecer? Em seu devido tempo. É em tempo oportuno, né? Está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Né? Então, é em tempo oportuno. Então, nós devemos continuar esperando, permanecer esperando sempre em Deus. Porque Ele cumpre suas promessas no momento exato, determinado por Ele. E esse é o melhor momento. É a vontade perfeita de Deus no tempo de Deus, né? E que a fé verdadeira sabe esperar sem perder a confiança. Esperar em Deus sem perder a confiança. Deus possui um programa e um tempo para cada acontecimento desse programa. E que tentar antecipar os planos divinos apenas produz o quê? Frustração. Enquanto permanecer na palavra, traz descanso, segurança para a alma, e ainda que no físico é atribulado, e no espírito é atacado. Ainda que seja perseguido, massacrado, criticado, mas traz uma segurança na alma. Né? Isso nos lembra que Deus nunca está atrasado. Ele está cumprindo exatamente o seu cronograma e no seu tempo certo. Né? Então, talvez você esteja pensando, meus irmãos, ou alguns amigos que estão nos ouvindo, né? Talvez pela primeira vez, talvez está pensando, quando vou conseguir vencer esta prova? Né? Quando vou terminar isso que estou fazendo? Quando Deus vai responder minha oração? Quando vou vencer esse problema conjugal ou familiar? Quando vou descobrir meu propósito? O que Deus quer de mim? Qual que é a vontade perfeita de Deus na minha vida? Se a sua resposta ainda não veio, continue crendo e caminhando, né? Continue crendo e caminhando. Porque enquanto você espera a resposta de Deus, Deus não está parado. Ele está formando uma nova pessoa em você que receberá essa resposta, essa promessa. Então, a promessa de Deus, a resposta de Deus é tamanha e poderosa em que Ele precisa fazer essa formação através do tempo da espera para que possa receber.
porque ainda não está preparado para receber. Uma criança que está ainda em formação no ventre da mãe, ela precisa. Depois que ela já tem o coração, já tem os olhos, né? O globo ocular já está todo ali pronto. Já o pulmão ele já está crescido, mas ele está amadurecido? Não, então por isso que ainda ele está lá, ele está em processo ainda, né? Então, o maior milagre de Deus não é apenas o que ele vai estar te entregando, mas é aquilo que ele está fazendo em você enquanto você espera pacientemente no tempo de Deus. Então, é comum, as pessoas dizem, né, que o sucesso não é a chegada, né, mas é o percurso, né, em que a felicidade está no percurso, não na chegada, né? Então, o que Deus está fazendo em nós, esse processo que está levando a gente até receber aquilo que nós buscamos de Deus, esse processo, essa etapa, esse período em que nós estamos esperando pacientemente no tempo de Deus, é isso que está contando, é isso que está lapidando, é isso que está dando forma, né? Isaías, capítulo 40, versículo 31, declara o seguinte, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E é interessante aqui porque ele fala, aqueles que esperam no Senhor vai renovar as forças. Então, quem está esperando no Senhor nunca está cansado e nunca estará cansado, porque está com as suas forças renovadas. Por isso que o salmista ele diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Noé esperou 120 anos, Abraão esperou 25 anos, e assim tantos outros esperou, mas eles não se sentiam cansados, fadigados, porque suas forças eram renovadas no Senhor. Observe que Deus não prometeu que quem espera vai ficar como que está, não. Mas ele prometeu o quê? Uma renovação, uma mudança, um estágio diferente do que antes, quando começou. Meus amados irmãos, esperar em Deus não quer dizer que vai cruzar os braços, vai ficar ali inerte, mas é continuar estudando, continuar servindo, continuar orando, continuar sendo fiel, continuar adorando a Deus, porque quem confia nesse relógio de Deus, que é no tempo de Deus, tenha certeza que no tempo de Deus, ele nunca vai chegar atrasado nesse propósito de Deus. Confiar a sua vida no tempo de Deus. Quando que vai ser isso, irmão? Quando que vai ser aquilo outro, irmão? É no tempo de Deus. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Deus, agora não é mais comigo, não. É no tempo de Deus. Deus sabe tudo a esse respeito. Não significa que vai ficar inerte, vai cruzar os braços, mas significa que vamos continuar orando, buscando, confiando, trabalhando, fazendo o que nós temos que fazer no dia a dia, né? Enquanto Abraão, ele esperava o filho da promessa, ele continuava lidando com seus afazeres diários, ele continuava trabalhando, né? A vida não parou para ele, né? Enquanto isso, Sara já estava preparando os pequenos enxovais lá, né? Do seu filho, Isaque, justamente porque se Deus deu a promessa, Deus cumpre. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo cada dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus recompense a sua vida e dê aquilo que você necessita. A fé de Jesus Cristo no seu coração e a paciência do Senhor na sua alma. Deus te abençoe, abraço fraternal, até nos vermos novamente.